variáveis. Então, a organização tem que atender essas variáveis e ser, de certa forma, proativa a essas transformações. Então, as mudanças, por exemplo, as grandes catástrofes que acontecem no mundo, tá? Elas vão influenciar, dentro da visão sistêmica, a minha organização. Elas vão interferir de alguma forma. A queda da Bolsa de Valores que acontece no mundo todo, tá? E que tem como origem, né, o problema ocorrido nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Vai influenciar o mundo como um todo. Então, a minha organização tem que estar atenta. No momento que eu realizo o meu planejamento estratégico, eu tenho que estar atenta a todas essas transformações e ser um sujeito proativo e tentar minimizar esses impactos e, ao máximo possível, me adaptar a essas transformações. A visão tem que ser também participativa, ou seja, eu tenho que buscar o envolvimento de todos para poder me fortificar enquanto empresa para reagir a essas transformações já referidas. Também eu tenho que ter uma visão empreendedora ou inovadora. Não basta apenas eu produzir o de sempre, tentar sempre ficar na mesma coisa. Eu devo, no caso, as organizações que tentam não apenas sobreviver no mercado, mas também crescer, elas têm que sempre inovar, sempre buscar um diferencial no mercado, sempre buscar novas tecnologias, novos produtos, novos serviços. Então, tentar ser melhores, tentar sempre produzir um diferencial em relação às outras. Então, a necessidade de ousadia, de criatividade, desafiadora, de novos produtos, tá? Então, para que haja essa ousadia, essa criatividade, há a necessidade, eu preciso da participação de todos. Porque sozinho, só a gestão que está no topo da organização é difícil, porque quem conhece a organização, muitas vezes o funcionário, quem está mais abaixo, sabe, tem muito a dizer sobre a organização. E muitas vezes um gestor que está no topo da organização, da estrutura, ele está muito preocupado, ele usa muito o seu tempo com a eficácia organizacional, ou seja, ele está com o fim da organização como um todo, que está fora da organização. Então, eu devo buscar sempre, né, tanto informações internas quanto informações externas. Para isso, eu preciso sim da participação de todos. Agora, na unidade 2, vamos ver aqui como se desenvolve realmente o planejamento estratégico, como ele começa a se desenvolver em uma empresa. O primeiro passo para se ter um planejamento estratégico, tá? Como já falamos anteriormente e volto a falar, que é fundamental a participação de todos. Então, você deve definir a missão da sua organização. Você deve definir os valores, os seus valores. Você deve definir os seus pontos críticos para saber aonde você quer chegar, para saber quem você é. Então, para que você se identifique. E nessa identificação, como já foi mencionado, é necessário que haja uma congruência, uma união, para que a organização como um todo, ao se identificar, cada funcionário também identifique e aprenda essa identificação da organização e contribua para essa identificação. Então, o primeiro passo é a declaração de valores, né? O que são valores? São elementos que a organização acredita, tá? Ser a base de sustentação para o trabalho. Então, os valores, eles guiam as atividades, guiam os comportamentos de uma organização. Então, os valores, quais seriam os exemplos de valores? Por exemplo, responsabilidade corporativa, responsabilidade social, qualidade, competência, produtividade, comprometimento, ética. Então, são valores que a organização coloca para si, tá? Eu tenho esses valores. Então, essa é a minha declaração de valores. Ela coloca e tenta seguir, tá? Nesse momento, está havendo um comprometimento ao mesmo tempo de que a organização como toda siga e dê um resultado externo, porque esses valores são divulgados, né, para a sociedade, em que ela coloca uma marca, a sua marca são os seus valores, tá?
Como se faz essa declaração de valores? Veja bem, tanto a declaração de valores quanto a missão e a visão dos fatores críticos, todos esses pontos que a gente vai ver aqui, que a gente observa na unidade 2, eles são elaborados da mesma forma, ou seja, em conjunto com todos os participantes da organização, tá? Sempre que possível, a participação máxima possível, né? E onde se forma um grande grupo e se distribui em grupos menores de no máximo 5 pessoas, onde cada grupo vai definir quais são os valores da organização, quais são os valores que eles identificam que essa organização deve perseguir, tá? Seguir, né? E depois eles vão se juntar a esses grupos, voltam a se juntar e vão discutir os valores, onde vão ser considerados os valores de todas essas equipes, né? E construir os valores organizacionais e tentar seguir e declarar esses valores. Da mesma forma, vejam bem, vai ser construída a missão da organização, a visão e os fatores críticos. Todos esses 3 itens que eu vou comentar agora, eles são construídos da mesma forma, em grupos que vão discutir e formular a missão, os valores, os fatores críticos, tá, da organização e juntar essas formulações grupais para a formulação organizacional desse processo. Então, dessa forma se inicia o processo do planejamento estratégico em uma organização. Agora, vamos ver a visão. O que é a visão? Ela representa, ou seja, a missão organizacional primeiro, depois a visão. A missão, ela é a razão de ser de uma organização. Ela representa o negócio em que a organização se encontra, tá? Ela define o que a organização faz, tá? Vejam bem, a missão não é o produto ou o serviço em si. O produto ou o serviço é a materialização da missão, tá? A missão é a que se destina a organização.